Fala pessoal, tudo bem? Podcast Dormir Faz Bem, especial do mês de outubro. E nesse mês de outubro tem uma data muito especial que todo mundo conhece, que é o Dia das Crianças. E a gente não poderia ficar de fora. Para isso, hoje eu tenho um convidado mais que especial, professor da USP, do curso de Educação Física, Hugo Tourinho Filho. Seja muito bem-vindo ao podcast Dormir Faz Bem. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo. Muito legal. Hoje a gente vai falar sobre vários temas relacionados à atividade física, né? Alimentação e o sono, mas muito sobre o sono da criança e do adolescente, né? Perfeito. Mas, para começar, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu faço sempre. Professor, o senhor dorme bem? Eu durmo bem, Cris. Eu durmo bem porque eu tenho uma receita para isso. Ah, que legal. Eu sou fiel aos meus princípios e procuro agir com coerência com esses princípios. Isso me traz paz de espírito e aí eu consigo dormir bem em função disso. Mas é claro que um bom colchão ajuda na qualidade desse sono. Ajuda, é. Você sabe que eu falo bastante disso, já falei várias vezes que eu fazia atividade física à noite. E aí eu chegava em casa e eu demorava para dormir, né? Tem vários convidados que vieram aqui e dizem, cara, eu faço atividade física, eu deito e durmo na hora, mas eu acelerava e demorava para dormir. E aí no outro dia, eu acordava, mas o meu intervalo de sono não era bacana. E aí eu mudei a atividade física para o período da manhã e aí acabou. Eu faço à noite raramente e procuro fazer assim no máximo até umas 18, 19 horas no máximo. Faz sentido? Faz muito sentido. Isso varia muito de pessoa para pessoa e o tipo de esporte que você pratica. Por exemplo, se for correr à noite, talvez eu fique mais acelerado, mas eu opto por nadar. E aí a gente diz que é um cansaço diferente, né? E se a piscina é aquecida, te dá uma moleza? Uma moleza, então contribui. Então depende de pessoa para pessoa e o esporte que você faz. Você entra numa aula de bike, com luz de boate, som no último, você vai demorar. Os meus atletas, quando eu acompanhava uma equipe profissional de futsal, depois de um jogo oficial, eles só conseguiam dormir de madrugada. Você aí fica adrenérgico, né? A adrenalina é muito alta, então leva um tempo mesmo para você sossegar. Agora conta um pouquinho, como que iniciou a trajetória? Você é de Ribeirão Preto, eu sei que você esteve no Rio Grande do Sul, depois voltou para cá. Conta um pouquinho da tua trajetória e como que entrou na vida do esporte. Ah, legal. Olha, Cris, eu sou de Bebedouro, uma cidadezinha aqui perto, a 70 quilômetros. Eu vinha para Ribeirão em função de tratamento de saúde. Eu tive um médico que até hoje é meu amigo, o Dr. Willy Sarti. Ele até pouco tempo frequentava o ambulatório ali do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. E eu vim a Ribeirão e graças à orientação dele eu comecei a nadar em função de problema de saúde, né? E eu acredito que a natação e esse problema de saúde me levou para a educação física, né? A educação física hoje ela tem um leque de possibilidades profissional muito grande, né? O que não era tanto na década de 80, quando eu entrei na faculdade. E eu entrei na faculdade em Londrina. Mas por que você foi para Londrina? Eu gostei da qualidade do curso, da cidade. Fui para lá. Depois eu conheci um professor que era uma referência na área de fisiologia do exercício do Rio Grande do Sul, o professor Renan Sampedro. E aí eu fui procurá-lo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cidade que eu tive uma experiência de vida muito boa. E de Santa Maria, eu prestei um concurso na Universidade de Passo Fundo. Então, morei 3 anos em Santa Maria e 17 em Passo Fundo. Então, são 20 anos de Rio Grande do Sul. E aí, um dia desses, o meu orientador, que é da Escola de Educação Física e Esporte do Campus Butantã, em São Paulo, falou, nós estamos abrindo um curso de Educação Física lá no campus em Ribeirão. Eu falei, não quero nem ouvir, porque eu estou estabelecido aqui, meus filhos estão aqui, os avós dele estão aqui, eles são muito ligados. Você vai só me dar dor de cabeça. Mas depois de 2 anos, você veio. Eu vim fazer um concurso, passei no concurso e foi um dos momentos mais importantes profissionais, porque, de fato, a Universidade de São Paulo, ela te instiga a melhorar, sabe? Não é à toa que ela é que legal isso. Ela é a melhor universidade do país, a melhor da América Latina, está entre as 100 melhores do mundo,
porque não há chance de você se acomodar, você sempre é instigado lá a evoluir. E eu percebi esse upgrade profissional e foi muito bom. Mas você sabe que essa história de que a gente aprende na dor ou no amor é mentira. A gente só aprende na dor. E aí foi sofrido eu a me adaptar, não tanto à cidade, mas ao ritmo da instituição, enfim, às cobranças da instituição, mas hoje eu me sinto muito feliz trabalhando lá e já estou aqui há 13 anos. Que legal. E isso é uma coisa, Joia, que você está falando, porque a gente conversou isso na semana passada sobre a questão do ambiente, né? Sim, sim. Então, quando a gente muda esse ambiente, a gente muda a forma que a gente pensa ou a forma que a gente enxerga alguma coisa, e isso faz a gente evoluir. Eu acredito muito nisso aí também. É a mesma analogia do treinamento, exatamente, né, Cris? Você é levado a um estresse que lhe obriga a ter uma adaptação. E é essa adaptação que faz melhorar o seu desempenho. Exatamente. Desde que o estresse seja o adequado para a sua condição. Porque se o estresse for demasiado, ou se o estresse for fraco, ele não vai provocar adaptação. Então tem que ser na medida. E assim tem que ser na nossa vida. Equilíbrio, né? E aí eu vou pegar um gancho aqui sobre isso. Então a gente tem que estar sempre provocando o nosso organismo? Sim. Para a gente estar evoluindo? Com certeza. É a tal de sair da zona de conforto, né? Você procurar alternativas, maneiras de você se adaptar, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, seja no esporte. Por isso que eu entendo que o esporte, principalmente praticado na infância e na adolescência, é fundamental para a saúde dessa geração. Mas ele vai além também da saúde. A prática do esporte, Cris, é um verdadeiro exercício de cidadania. Quando você tem uma criança, um adolescente jogando um basquete, jogando um handball, jogando um futebol, ele está exercitando a vida como ela é, a disputa, que tem gente melhor, que tem gente pior. Isso não define um resultado. O que define um resultado é a sua dedicação, é o seu comprometimento. Que hora você ganha, que hora você perde. Eu vi, acho que uns 2, 3 dias atrás, uma frase que me impactou tanto, que toda criança, quando nasce, deveria ganhar um cachorro e ter um time de futebol. O cachorro, para ela saber que depois de um tempo, a gente perde quem a gente ama. E o time, para ensinar que tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, e a vida é isso. E talvez um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade é querer preservar essa geração mais nova, chamada geração Z e Alfa, das frustrações. Verdade. E a frustração faz parte da nossa educação. E o esporte ensina a você lidar com a frustração. Muito é um exercício legal. De cidadania. Sensacional isso aí. Sabe que o pessoal lá da Lojas Americana, que hoje estão em crise, né? Mas sim, o Sicupira, o Jorge Paulo Lemann, ele uma vez foi fazer uma entrevista na Getúlio Vargas, na Fundação Getúlio Vargas, e falou o seguinte para o pessoal: olha, se vocês acham que eu vou trazer aqui uma equação, uma fórmula mágica, que explica o meu sucesso no mundo corporativo, eu vou frustrá-los. Mas eu posso explicar que tudo que eu aplico no mundo corporativo hoje, eu aprendi no tênis. Olha, que sensacional. Ele foi quase um jogador de tênis profissional. E é isso. É a hora que você decide sob pressão, é a hora que você aprende a trabalhar em equipe, é a hora que você aprende a respeitar a hierarquia, respeitar o próximo e entender que em geral, vai ganhar aquele que mais se dedicou. Que legal. Isso é muito bom. Que legal. Eu vejo muito isso, e a gente comentou sobre isso. Eu vou falar de novo aqui o meu exemplo da meia maratona, que foi exatamente isso. E eu apliquei muito os meus treinamentos no meu dia a dia de trabalho. Disciplina. Porque era disciplina, era rotina, abrir mão de algumas coisas, planejamento, tudo isso. E funcionou perfeitamente. Sim. E assim, como o hipocampo do cérebro, a gente vai treinando com a repetição, sim, o esporte, o trabalho também é o mesmo processo. Sim. Faz sentido isso aí? Muito.
O hábito faz o monge. O hábito, é isso aí, E aí, essa frasezinha pronta. É verdade, gente. Aí, faz que você vai ver o que vai acontecer. Um CEO, ele aprende no esporte a ter disciplina, a fazer planejamento. Você, para correr uma meia maratona, uma maratona, você tem que planejar a longo prazo. E quando você tem uma empresa, você tem que ter o seu planejamento a curto, médio e longo prazo. Sabe? E trabalhar em equipe. E aí, 2 semanas antes da meia maratona, os treinos eram mais leves. E aí, chegou no dia antes da meia maratona, o nosso coach chamou todo mundo e disse, vocês treinaram, vocês se prepararam e amanhã vocês vão fazer uma baita de uma prova. Porque vocês passaram pelo ciclo inteiro. E não foi diferente. Isso aí. Entendeu? Então, eu fico muito feliz. Espero o ano que vem fazer uma maratona. Vou entrar nesse ciclo aí. Mas, falando sobre o sono e o descanso, qual que é a importância do sono para uma recuperação muscular para o atleta? É tudo. Antigamente, as nossas avós falavam assim que a criança crescia dormindo. Isso é verdade, e o atleta melhora dormindo. Eu vou fazer uma analogia, uma comparação, Cris, que é um tanto quanto estranha, mas, na minha opinião, ela explica bem qual é o raciocínio do treinamento. Sabe essas caixas d'água de vaso sanitário que, quando você aperta, esvazia a caixa d'água e a caixa d'água vai para o vaso? Então, imagina que o seu corpo é essa caixa de água cheia. Aí você aplica um estímulo sobre o seu corpo. O estímulo é o treinamento. Esse estímulo vai provocar um esvaziamento das tuas reservas energéticas. Vou dar um exemplo, por exemplo. Você que corre, o principal fonte de energia que você usa para o seu músculo poder se contrair durante toda uma meia maratona é o carboidrato. Então, quando você faz um treino de corrida, você diminui os seus estoques de carboidrato. E aí você volta para casa, você tem que se alimentar bem, dormir bem, e é nesse momento que o teu corpo vai pôr os estoques de carboidrato. A hora que você estiver dormindo, no repouso. E o fundamental é o seguinte, sabe? É que ele é tão esperto que ele fala o seguinte, diferente daquela caixa do vaso sanitário, que volta a água no mesmo nível, a hora que chega naquele nível, a bomba volta a fechar a válvula que permite escapar a água. O corpo, ele é tão esperto que ele fala, olha, ele não vai me pegar na surpresa outra vez. Eu vou repor o carboidrato e vou colocar um pouquinho a mais. E aí, nas próximas corridas, você vai ter mais energia e vai melhorar o seu desempenho. Mas você conseguiu isso dormindo. Agora, tem uma questão interessante. Olha que legal. Sabe quando você aperta outra vez a válvula e não permitiu que a caixa enchesse de água? Sim. É aí que você provoca o overtraining no atleta. Quando você aplica uma nova carga de treinamento sem ter dado tempo suficiente para ele recuperar. Aí você aperta, não vai adiantar porque ainda não encheu de água. Então, para uma nova carga, você tem que esperar encher a caixa novamente. E isso é a recuperação. Isso é a recuperação que você tem se alimentando bem e dormindo bem. Então, não é errado falar que o atleta melhora dormindo. Claro que é todo um processo de distribuição de carga de treinamento ao longo de toda a temporada que tem que caminhar junto com uma boa nutrição e um bom repouso, que é o sono. E você sabe que esse boom de mídias sociais, esse boom de redes sociais, de internet, vem prejudicando muito o sono de todos, inclusive do atleta. E isso prejudica, sim, o desempenho. A partir do momento que eu fico acordado, rodando rede social, e não dormindo, e não dando tempo para a caixa encher de água de novo, eu vou prejudicar o meu desempenho, porque eu não estou dormindo direito. E não estou dando tempo para encher minha caixa de água outra vez. Sensacional isso aí. Essa é a teoria do treinamento. Essa é muito legal. Essa muito é a teoria. Não é muito bonita, mas ela é perfeita. Mas aí faz todo sentido, porque quando a gente começa a treinar, e eu vou fazer uma outra meia maratona em dezembro. E agora o meu ciclo começou a mudar. E hoje eu estava falando pro meu filho. Eu tô mais cansado agora. E agora o meu ciclo de treinar, de correr durante a semana vai aumentar. Mas depois de 2, 3 semanas, isso vai estabilizar e eu vou estar bem melhor.
Sim, exatamente. Porque a minha caixa está vindo cada vez, está enchendo cada vez mais. Você está dormindo bem, e eu tô você dormindo está bem. comendo bem e está dando essa possibilidade. É isso aí. Tem um autor que é referência, um autor russo chamado Matveyev, e ele é um dos mentores que a gente chama de periodização do treinamento esportivo, que nada mais é que como o treinador planeja. E ele fez essa periodização se baseando no ciclo olímpico, né? Essa é uma grande crítica, porque os atletas antigamente competiam, o grande competição era nas Olimpíadas. Sim. Né? Então, ele colocou 3 períodos de preparação, de planejamento: período preparatório, período competitivo e período de transição. Período preparatório, fase básica e fase específica. Na fase básica, você dá o alicerce. Até hoje a gente usa esse raciocínio. Na fase básica, você dá o alicerce, trabalha muito volume, é o alicerce para subir o prédio. Na fase específica, você treina especificamente e a intensidade passa a ser o ponto mais importante. Depois que você faz, antes da competição principal, antes da tua meia maratona, antes da tua maratona, você usa um termo que a gente chama de polimento. Os americanos chamam de tapering, que é quando você reduz a carga de treinamento, para aí sim lotar toda a sua caixa d'água, você chegar lá descansadão, fazer a meia maratona, ter o sofrimento natural, mas dentro daquilo que você se preparou. Exatamente. Isso é muito legal. E foi exatamente esse ciclo aí. Então, seu aluno, o senhor Rafael Fornel, fez certinho. Não, o Rafael, ele é craque, é um menino que, além de ser bom profissional, é um ser humano especial. Se alguém quiser correr, é com ele mesmo. É isso aí. Rafa, ó, tá feito o recado aí pra você, hein? Tá bom? E isso aí de quem foi o professor dele, sabe do valor que tem esse profissional aí para todo mundo que quer correr. Que bom, legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tela, né? Que vai ser um tema que a gente vai falar. O uso excessivo de tela tem impactado na vida das crianças e dos adolescentes aí? Isso é muito importante, sabe? É muito importante, Cris. Eu participei nós estamos em outubro, eu participei em agosto do encontro de endocrinopediatria, ou de pediatria endocrinológica em Brasília, e uma das mesas redondas era sobre o impacto das telas sobre o crescimento de crianças. É incrível como isso pode prejudicar. Bom, primeiro, a criança, quando ela entra na puberdade, né? A puberdade, tecnicamente, é uma mudança que o nosso corpo passa para permitir que nós nos tornemos reprodutíveis. Então, é a maturação das nossas glândulas sexuais, é a maturação dos ovários e dos testículos. Esse processo é a puberdade. Só que quando isso ocorre uma série de características que acompanham essa maturação sexual. O estirão do crescimento, a criança, o menino, a menina dá aquela esticada. Se dormir, né? Se dormir, né? Se dormir, exatamente. Porque os responsáveis pelo estirão do crescimento são basicamente 2 hormônios que a gente chama de eixo GH e GF. O GH significa, é uma sigla em inglês, hormônio do crescimento. Sim. E o IGF também é uma sigla em inglês, que significa fator de crescimento similar à insulina. Esses 2 hormônios são os responsáveis pelo adolescente esticar. Você pega, tem um vizinho que está com 13 anos, de repente, em janeiro você vê ele de uma estatura, em março você encontra, você quase não reconhece o menino. Exato. Rápido, né? Esses 2 hormônios são os responsáveis por esse estirão. E o GH, ele ocorre, o seu maior pico de secreção, no momento mais profundo do sono. Então, as avós têm razão. A criança dorme, não cresce. Que não dorme, não cresce, exatamente. E não é à noite. Erroneamente, às vezes as pessoas falam que o GH é secretado à noite. Não, ele é secretado durante o sono. Então, se você dormir durante o dia e entrar em sono profundo, ele vai ser secretado também durante o dia. Com esse acesso ao celular, às telas, aos videogames, quando isso prejudica o sono, principalmente do adolescente que está em franco processo de crescimento, isso provavelmente vai atrapalhar o crescimento dele, assim como não se alimentar bem. Olha só. Vai atrapalhar o processo em que o eixo GH e GF possibilita o crescimento estatural. E aí, você que trabalha com bastante adolescente e criança, né? Especialista nisso aí, gosta muito, né? Gosto. E
Acredito que aqui na USP vocês têm feito um trabalho fantástico, a gente vai contar um pouquinho daqui para frente. Como que a gente pode ajudar? Que dicas que a gente pode dar para essas crianças, para os pais? Porque eu vejo muito essa preocupação. Sim. Olha, há um consenso que até os 2 anos, nada de tela. Nada de tela. Mas tem que tomar cuidado, sabe, Cris? Eu verifico hoje uma certa neurose em cima disso. Em cima disso, Um dia experiências pessoais. Eu estava com uma criança no colo, passei na frente da televisão e a mãe falou, não deixa ela olhar para a tela da televisão. Não é assim. Não é assim, né? Vamos com calma aí, né? A nossa infância também foi assistindo Pica-Pau, Tom Jerry e ninguém teve isso. Não. Então, não é por aí, mas é claro que a exposição demasiada, né? Então, mas até os 2 anos, nada de tela. Eu costumo falar da tecnologia, Cris, como o fogo. O fogo, quando foi descoberto, protegeu do frio, permitiu assar os alimentos. Mas o fogo, se mal manuseado, queima uma aldeia inteira. Sim. Então, a gente viu o que aconteceu na nossa região aí. Exatamente. No Brasil, né? Exatamente. 60% do país aí pegando fogo. Então, o que acontece com a tecnologia é a mesma coisa. Não dá para negar mais isso. Isso é a nossa realidade. E muito provavelmente vai ser o mercado de trabalho dessas crianças no futuro. Com certeza. Então, o que a gente tem que fazer é educar. E criança e adolescente precisam ser criados com amor e limite. E isso nunca brigou. Amor e limite não brigam. Por mais que as pessoas achem que se eu colocar limite negando, eu vou estar colocando em posição o amor que eu sinto. Não, quem ama, coloca limite. Então, é o equilíbrio. Quando a gente era criança, nosso problema era a televisão, não era o celular. Eu concordo que era mais fácil, porque a televisão não sai da sala. Então, a mãe desligava e te colocava para o quintal. Hoje, a criança e o adolescente sai com a televisão no bolso. E o controle é muito mais difícil, o desafio é muito mais difícil. Por isso que eu não acredito no negar e no proibir. Eu acredito muito na instrução, na educação, mas que você tem que ser o exemplo. O que adianta você falar para o teu filho largar o celular se você em seguida pega? Que adianta você falar para o seu filho se alimentar bem se você não dá o exemplo? Então, é um desafio para toda a família. É isso aí. É um desafio para pai, mãe, adolescente e criança. Nós vamos fazer um pacto. Nós vamos ter um momento para pegar o celular. É por aí. E vai ter um tempo estabelecido. Porque você tem que manusear esse equipamento, porque ele não é mais o futuro, ele é o agora. Tem uma série de profissões que precisam de ter o celular na mão. E por incrível que pareça, quem imaginaria que a gente teria um telefone que o que a gente menos faz é atender. É atender. As pessoas não querem nem ligar mais. Não. Você vê pessoa falando no celular, as mais velhas. Só manda mensagem. Eu vejo nas empresas, e eu trabalho na parte comercial, gente, eles não ligam. Eles respondem por texto, por áudio, mas a ligação, o telefone, eles não atendem. Não tem. Não atende. Agora, isso que você falou é muito bacana, porque é difícil educar, né? Dificílimo. E dá trabalho. Então, o mais fácil é deixa. E aí que é outro problema sério da nossa sociedade hoje, que é terceirizar a educação. Exatamente. Sabe? Criar não é tão difícil. Educar, sim. Né? E os pais não podem abrir mão disso, sabe? A gente não pode ser egoísta. Para a gente educar, a gente tem que abdicar de algumas coisas. Se você não quer isso, então é melhor nem ter filhos. Né? Bem isso. E aí a gente falou sobre esse impacto da tela na criança, do crescimento. Que outros impactos pode ter na criança ou no adolescente a tela, o uso excessivo? E essa privação do sono, né? Olha, além da privação do sono, o que a gente percebe é muito forte, Cris, essa perda de capacidade de se socializar. Excelente isso. Sabe, um dia um avô, que é um grande amigo meu, chegou e falou assim, os domingos hoje é motivo de tristeza para mim, porque do meu filho aos meus netos ninguém conversa mais, só fica no celular. Então, isso faz com que as pessoas estão perdendo o hábito de simplesmente conversar. Um dia eu estava num bar e tinha um grupo de adolescentes ali, eles estavam todos
com o rosto enfiado no celular. Então, esse isolamento social é muito complicado também, sabe? Eu estudo a infância e tem 2 momentos bem diferentes na infância. Bom, tem os 2 primeiros anos, que é um caso à parte, que cresce muito, é extremamente dependente. Depois vem os 3 aos 6 e os 7 aos 10. Engraçado que dos 3 aos 6, eles ainda são bastante assim adaptáveis às situações. Então, se vai na escolinha e não tem celular, eles vão brincar, eles têm imaginação fantástica, não vai fazer tanta falta. Tá. O que eu percebo é que todas as mudanças que a gente sofreu, e são enormes, tá? O mundo mudou muito. E é incrível. Então, as crianças de 3 a 6 continuam mantendo as mesmas características, sabe? Elas ainda são raiz, como os nossos avós, elas continuam do mesmo jeitinho, pouco impactadas, sabe? Agora, de 7 a 10, é incrível. Uma professora me contou que mas aí de 3 a 6 e 7 a 10, quando as crianças voltaram da pandemia, aconteceu algo muito interessante. Elas estavam em círculo, brincando, mas cada uma brincando no seu mundo. Porque durante a pandemia, elas perderam essa capacidade de brincar em grupo. Dos 3 aos 6, elas rapidinho retornaram. Dos 7 aos 10, um pouco mais lento, sabe? E o que aconteceu nessa pandemia foi muito louco, porque antes da pandemia, a questão da tecnologia já estava pegando. A gente já estava viciado. Mas durante a pandemia, você trancado em casa, tendo que trabalhar home office, tendo que cuidar dos teus filhos, até aqueles que tinham um certo controle sobre o uso do celular, entrega, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar. E aí, de certa forma, se perdeu o controle, né? E as crianças ficaram muito presas a esse equipamento, que tem um poder hipnótico. Você quer uma criança parar no restaurante, você solta. Um desenho no celular, ela para. Ela tem 1 ano, 2 anos. A gente vê com o bebezinho, né? Exatamente. No restaurante, a primeira coisa que Exatamente. Então, a criança voltou da pandemia muito presa a esse tipo de situação, e que é muito difícil hoje para professores conseguir a atenção, conseguir que eles fiquem um tempo concentrados naquilo ali. Ainda é um desafio, por mais que a gente já esteja em 2024 e aquela porcaria já ficou para trás. Aquele pesadelo, né? É isso aí. Aquele verdadeiro pesadelo. E aí, com todos esses desafios, veio um projeto. Isso. Que nasceu na USP, que levou as crianças a jogar videogame. Isso é uma história muito legal. E aí, me conta isso, porque a gente fez uma reunião prévia antes de a gente gravar aqui. Eu falei para minha esposa, ela falou, eu quero saber mais sobre isso. Que é muito interessante. Como que foi isso? Sabe, começou... Eu tenho uma linha de pesquisa com adolescente e uma linha de pesquisa com a infância, né? Com adolescente, eu estudo especificamente esse eixo GH e GF, né? Como o treinamento pode contribuir ou pode prejudicar na ação desses 2 hormônios no crescimento do atleta adolescente, né? E para tocar essa linha de pesquisa, eu fiz uma parceria muito legal com o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP aqui de Ribeirão, que é o professor Carlos Eduardo Martinelli Júnior, que é uma fera. Ele aposentou agora, mas a gente continua trabalhando. E eu fazia essa parceria com o professor Martinelli no Departamento de Pediatria e Puericultura. E eles fazem para mim lá no laboratório, lá do HC, as dosagens hormonais dos meus atletas. E eu comecei a ver que aquela parceria só tinha uma mão única. Eu usufruindo dos laboratórios, e um dia eu cheguei para o Martinelli e falei, Martinelli, vocês têm aí um ambulatório de obesidade infantil e adolescência? Deixa eu montar um programa de exercício lá na escola para eu pelo menos retribuir essa ajuda que vocês me dão dosando os hormônios aí dos meus atletas. Ele falou, olha, a gente pensou até em procurar vocês, mas as nossas crianças obesas e os nossos adolescentes são muito reativos à prática esportiva, sabe? É muito difícil a gente convencer. E eu falei, e se for com videogame? E ele falou, e dá? Eu falei, dá. E o videogame que a gente está usando é um videogame que você joga com o corpo, né? O chamado Kinetic, que tem 2 empresas muito fortes. Sim.
que usam essa estratégia. E a gente falou, poxa, pode ser uma boa. Eu estava no Rio Grande do Sul. Que ano que foi isso? Isso foi em 2012. Olha só. Eu tinha vindo do Rio Grande do Sul, eu trabalhava num programa de mestrado em envelhecimento humano. E eu com um colega lá começamos a utilizar essa ferramenta para o idoso, para melhorar equilíbrio, para melhorar a marcha. Era coisa muito específica. E começou a dar um resultado muito interessante. Eu falei, pô, para criança então vai ser muito bom, né? E aí, parece simples, né? Mas a escola estava sendo construída, né? E estava sendo construído o ginásio de esportes, o ginásio poliesportivo, né? Da nossa escola. E aí, na época, o diretor, eu falei assim, olha, Valdir, que hoje o ginásio poliesportivo tem o nome desse diretor, o professor Valdir José Barbante, que é um ícone da nossa área. Eu tá construindo o ginásio, você precisava me arrumar uma sala dentro desse ginásio, porque o ginásio tem a quadra e nas laterais tem salas. Ele falou, o que você vai querer colocar lá nessa sala? Eu falei, eu vou querer colocar videogame. Poxa, imagina ele com uma formação bem mais diferente, né? Mais tradicional, né? Ele virou para mim e falou assim, depois a gente conversa. Uma maneira, foi muito educado. Ele falou assim, não, nem começa. E aí eu comecei a explicar, ele me deu a sala. E aí eu precisava arrumar os equipamentos, coisa e tal, briguei, coisa e tal, montei os equipamentos e a gente montou. Primeiro, para os alunos foi maravilhoso, né? Porque a gente fez um estudo de quais seriam os jogos, né? Esses jogos que a gente joga com o corpo, que eles chamam exergames, seriam mais interessantes para 3-6, para 7-10. Então, o trabalho era jogar. Então, os meus alunos tinham que jogar e aquilo era uma felicidade para todo mundo. Aí a gente discutia para que era bom. Era bom para coordenação, para percepção espaço-temporal, percepção óculo-manual, para resistência, envolve salto, envolve corrida. Então, foi uma coisa muito legal. E aí a gente começou a ir atrás das crianças, né? E a criança obesa ou com sobrepeso, ela é uma criança que fica muito na defensiva, né? Porque vira e mexe, ela é excluída, ela sofre situações que a agride. Então, quando eu fiz a propaganda, olha, é para jogar videogame, né? E eles chegavam desconfiados, né? Tipo, isso aqui tá muito bom. Tá muito... Vou sentar e vou jogar videogame? Como assim? Quando é que vai começar a sacanagem? Na cabecinha deles isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Quando é que vão começar a me sacanear aqui? E não tinha, né? Esses jogos, você pode dançar, tem o Just Dance, você pode correr no atletismo, você pode ser uma corredeira num bote que trabalha equilíbrio, você pode... bater, que trabalha percepção óculo-manual, que é coordenação, que nas crianças, capacidades motoras coordenativas é fundamental. Jogar tênis, entendeu? E aí, as crianças saíram suadas lá de dentro. Suadas, né? E começaram a curtir, e começaram a vir de bando. No quarteirão, tem um lugar legal lá que a gente fica jogando, e começou a descer. Até que um dia, um aluno chegou e me falou, nós estamos com um problema. Isso é muito interessante, Cris. Porque eles falaram assim, olha, nós estamos com um problema. Eu falei, qual é o problema? Os nossos alunos do Exergames, estão começando a ir para outros projetos e às vezes estão faltando no nosso. Eu falei, isso é um problema muito interessante. Muito bom. Isso é um problema bom. Porque eles só vieram por causa do videogame. Eles tinham aversão aos outros projetos, a natação, ao futsal, a escolinha multiesportes, né? E é por isso que eu queria fazer dentro do ginásio. Eu queria que eles saíssem da sala, que a proteção deles desse de cara com a escolinha multiesporte, que começasse a conviver no ambiente e ver que dava para fazer. E eles começaram, mas isso, Cris, foi muito rápido. Foi com um mês e meio de projeto. Olha só, sensacional. E eles falaram, a gente tem que achar explicação para isso. Qual que é a explicação? Eu fiz uma parceria com o pessoal da psicologia e a gente foi medir autoestima e percepção corporal das crianças, né? Medir autoestima não é exatamente autoestima,
pontos afetivos positivos e pontos afetivos negativos. Né? E as crianças ficaram por 2 meses, fazendo 2 vezes por semana, em torno de 50 crianças, de 45 minutos a 1 hora de exercício nos Exergames. Tá. E a gente mediu a percepção corporal que elas tinham. Então, a gente mostra uma figura, porque são crianças, né? Isso é... Uma figura que vai do mais gordinho ao mais magrinho. Então, é toda uma escala. E a gente perguntava para as crianças, onde você se vê hoje, no início do programa? Aí eu me vejo aqui. Geralmente era nas figuras mais gordinhas. Aonde você quer estar? Tinha uma distância enorme. Ela colocaria ali, bem magra. Então, era uma distância enorme. Primeira questão que a gente verificou com os Exergames é que a percepção corporal mudou. Essa distância da onde elas se viam e aonde elas queriam chegar diminuiu. Ficou mais real. Eles aprenderam a se conhecer mais. E eles tiveram um aumento dos afetos positivos e uma diminuição dos afetos negativos, que impacta, por relação, na autoestima. Mas a pergunta é, por que por que melhora a autoestima? Por que esses videogames jogados com o corpo melhoram a autoestima? Era outra pergunta que a gente tinha que responder. E aí teve um artigo que a gente leu muito interessante e muito simples. E tudo que é simples beira o genial em geral. Sim. Simples. Fácil. Porque ninguém pensou nisso fácil. antes. Porque o gênio que se tocou. Isso. Ele pegou as crianças para jogar beisebol. Dá para jogar na frente da televisão, tá? A bolinha vem em direção, você rebate a bolinha e aí você sai correndo no lugar para ir passando os pontos. Quanto mais você corre, você vai passando... Vai transpirar muito. Vai muito. E aí eles colocaram as crianças para jogar no videogame e na vida real. Na vida real colocaram uniforme, bonezinho, o taco, levaram lá no campo oficial e botaram as crianças para jogar o videogame lá no campo oficial e na frente da televisão. E aí eles fizeram uma escala de satisfação e foi quase unânime que o que trazia mais satisfação é jogar na frente do videogame. Olha só. E aí a pergunta é para as crianças, por quê? E aí vem a resposta que toda criança sabe dar, que é espontânea e genial. Porque é mais fácil acertar. Então, tudo que é mais fácil acertar aumenta o número de experiências positivas. Aumentando o número de experiências positivas, você melhora a sua autoestima. Melhorando sua autoestima, Cris, você está pronto para mudar o seu hábito. Tem uma história muito legal. Muito legal isso aí. Eu nunca fiquei batendo muito em cima de alimentação. Tem uma história muito legal que é a família nega, porque a família sofre junto com esse problema. Sim. E, em geral, as mães se culpam, que é um outro equívoco. A obesidade é um problema multifatorial, muito complexo, não é simplesmente um relaxamento, porque não tem controle na alimentação, não é muito mais complexo do que a gente pode pensar. E eu fazia hábito alimentar com as crianças em forma de desenho. O que você comeu ontem à noite? E aí tem lá vários tipos de alimento, fruta, pizza, refrigerante, doce, arroz, feijão, as imagens. E aí eu coloquei as crianças para circundar o que elas tinham comido. É um recordatório alimentar para criança. E ali eu vi elas circundar pizza, circundar cachorro-quente, circundar refrigerante. Ok, não ficar. Eu estou apenas fazendo o recordatório alimentar para saber o hábito alimentar delas. Não estava ali para julgar. Isso. Mas você está comendo... Não, pizza. Não. Você come só pizza a semana inteira? Não falava nada. E aí eu fui explicar para os avós e para os pais que tinham levado as crianças para esse projeto, para explicar o que elas estavam fazendo naquele momento. Olha, eu estou vendo o hábito alimentar. Aí vários me falaram assim, olha, eu nem sei porque eles estão com sobrepeso, eu nem sei porque eles estão gordos, porque em casa é super rigoroso. Eles estavam mentindo, Cris? Provavelmente não. Eles estão negando. Entendeu? Porque as crianças estavam falando, eu como pizza, eu como... Mas a criança não tem que fazer dieta, a criança tem que passar por uma reeducação alimentar. Isso passa muito pela autoestima. Então, eu tive um case muito interessante. As crianças já estavam comigo há algum tempo, e aí, no intervalo, porque elas começaram a fazer várias atividades, que eu comecei a colocar os horários que não conflitava com os outros projetos. Então, sai do videogame, vai para a natação. Sai do futsal, vem para o videogame.
sai do videogame e vai para o multisport. Passa das 2 às 5 fazendo atividade, mas se divertindo. Isso é fundamental. Isso. E tinha um menino comendo uma maçã e tinha outro comendo aquelas fandangos da vida. Sim, um snack, um salgadinho daquele. E aí não falei nada. Não, fica tranquilo. Eu falei só... Cara, gostei dessa maçã aí. Tá de parabéns. O outro dia... O outro estava comendo. O outro apareceu a maçã e falou assim, Hugo, ó. E eu falei, cara, gostei disso. Então é pro lado positivo, sabe? E olha, tudo que você falou ali, eu tô com uma coisa que é na construção do hábito, você tem que ter essas vitórias rápidas, né? Os quick wins, né? Sim. E aí, no videogame, ele tem essas quick wins. Muito. E aí, no ao vivo, ele não tem no esporte ali. Não. E quando ele estava comendo a maçã, ele recebeu o incentivo, uma palavra que deu aquela coisa. Exatamente. Na corrida é assim. Alguém vai lá e fala, bora, Cris! Que treinão! Às vezes não foi um treinão. Para mim foi um treino, para as outras pessoas foi normal, mas só o fato de falar, eu saí da rua. Sim, o feedback. Feedback então, imediato. É muito importante isso. E essa da maçã é sensacional. E eu vou dizer mais, eu aprendi muito, não só com o Exergames, que é com o videogame jogado com o corpo, mas eu aprendi com o videogame tradicional. E aí você vai falar, não, o cara da educação física vai falar do videogame. Vai falar do videogame tradicional. Eu tive contato com um grupo Gaming Club lá da USP, um grupo de estudantes que trabalham especificamente com videogame. Os Serious Games, né, que são games que ajudam na educação, e você pode aprender inglês, uma outra língua, brincando. Cris, em 2009, eu vi um holandês apresentar um case que ele foi contratado por uma grande petrolífera para fazer um programa de treinamento de segurança do trabalho numa plataforma de petróleo em alto mar, que é algo assim extremamente exigente. Deve dar uns 4 volumes de segurança do trabalho. Sabe como ele treinou esse grupo? Com um game. Olha só. Um game rústico. Entrava numa sala e aí tinha um tonel destampado e você vai lá, tampa o tonel e aparece uma inscrição. Parabéns. Jamais deixar um tonel destampado aqui na plataforma. Olha isso. No final do jogo, ele tinha passado por todos os critérios de segurança. Eu me dei conta, isso pode ser usado a nosso favor. E um videogame, para ele ter sucesso, ele precisa respeitar 3 pilares. Olha só. Aprender com erro. Se você não aprende o que você está errando, você não muda de fase. O feedback é imediato que você falou. Protagonismo, você tem que fazer parte do processo. Um dia eu passei, meus filhos mais novos estavam jogando lá, eu falei assim, que filme é esse? Que filme é esse? Ele falou assim, não é filme, pai, é jogo, é muito real. E você tá lá numa missão. Isso. Protagonismo. E o protagonismo causa engajamento. E você sabe que isso pode ser usado no ensino. A gente tem que ensinar que erro não é problema se você aprende com ele. Que essa geração mais nova precisa ser protagonista do processo. Ela não vai aguentar ficar só ouvindo o professor, porque ela é a geração touch. Ela é a geração que aprende fazendo. Ninguém mais lê manual, como na nossa geração leu. A gente só mexia no equipamento, na minha, na sua geração, se lesse manual. Hoje, as pessoas aprendem mexendo. E você não vai querer que uma geração que aprende mexendo fique sentada. Então, a gente, na maioria das vezes, não permite que as pessoas aprendam com erro, que participem do processo. E aí você vai querer engajamento. E isso serve também para a vida pessoal. Nós somos criados numa geração que errar era sinal de fracasso. E hoje, se você passa essa mensagem, você mata o empreendedor no ninho. Porque você acerta num negócio, na maioria das vezes não é de primeira vez. Não é. É caindo, levantando, caindo, levantando, até você acertar. E a gente tem que ensinar isso para essa geração. Então, tanto o Exergames como os games mais tradicionais, se usado a sua filosofia, passa a ser um aliado e não mais um vilão. Essa que é a grande sacada. Olha só. E isso que você falou é sensacional. Falei disso hoje, desse exemplo que você falou, e vou falar aqui.
Tem um menino do Rio Grande do Sul, ele tem uma empresa muito grande, ele tem 25 anos. E ele trabalha com internet. E uma das campanhas dele, de um cliente, um dos maiores dele, ia fazer o lançamento e a campanha caiu no dia do lançamento. E aí a gente está falando de muitos R$1.000. Muitos, muitos, muitos. E o menino que tocava essa campanha era um jovem, adolescente, nessa geração nova. E aí todo mundo falou, como que você vai fazer para chamar a atenção dele? O que você vai fazer? Aí ele abriu uma call com o menino, num desses aplicativos online, e disseram, como que você vai fazer para ele entender que ele errou ali? E ele começou com uma marcha fúnebre. Tam, tam, taram. E aí o menino, meu Deus, o que eu fiz? Não sei o que eu vou fazer. Você fez, já morreu. Agora a gente vai construir uma nova. Quanto tempo você leva para construir uma nova? Isso aí. Horas depois estava no ar. Então é o jeito de interagir, de mostrar. Errou, acabou, aprende. Já foi. Vamos agora construir uma nova. Então até a forma de lidar com o colaborador dele já mudou. Eles têm um termo hoje que é R rápido. R rápido, exatamente. Foi assim que ele fez. E assim, ele tratou exatamente dessa forma. E no caso lá das minhas crianças, você é capaz de fazer um salto em distância, bater o recorde mundial. Aí eu coloco bem alto porque entra We Are the Champion. Aí, ó, é outra coisa. E as crianças se envolvem. Ou então, o que para mim foi mais tocante é ver meninos e meninas no Just Dance se sentindo Cláudia Leite, entendeu? Curtindo o seu corpo naquele momento. E por que você tem tanta certeza? Porque eu coloco para eles fazerem todos juntos. O jogo às vezes é para 2, mas eu deixo todo mundo. Não me importa a pontuação que você vai fazer. Sim. Quero que você vá lá e faça. E eles quererem estar na frente. Ninguém quer ser backing vocal. Não, ninguém quer ficar lá atrás. Quer ficar lá na frente. Então isso é muito legal, porque eles passam a se curtir, sabe? E isso vem de experiências positivas que melhoram a sua autoestima, porque você tem mais sucesso dentro do videogame. E esse sucesso rápido dele faz contagiar, né? E levarem outros colegas, outros amigos para lá. Isso foi sensacional. Sim, exatamente. Esse projeto desculpa, são crianças de quanto a quanto? Esse projeto a gente faz para crianças de 7 a 10 anos, tá? Eu estou reativando esse projeto, porque ele teve parado durante a pandemia, foi muito afetado, foi muito difícil a gente segurar a criançada e você imagina que a criança com sobrepeso e obesa era um alvo muito frágil diante daquela pandemia que a gente ainda não tinha certeza, sem vacina, então tinha que preservar, não podia arriscar. Hoje, se você entrar no nosso site, que é o site, chama EFERP, EFRP, Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, EFERP. Tem nesse site um quadradão escrito Atividades para a Comunidade. Se você clicar lá, vai aparecer o nosso projeto, os horários e você pode se inscrever. É um projeto que a gente trabalha com poucas crianças, em cada horário 5 a 7 crianças, para dar esse atendimento mais individual. E um dia uma mãe me perguntou assim, porque nesse laboratório a gente tem 2 focos, a pesquisa e o projeto para as crianças participarem. Por que você faz isso, Hugo? Porque é muito cruel uma criança você falar, a pesquisa vai durar 2 meses, acabou, agora vai para casa. Não vou fazer isso para aquelas crianças que aprenderam a gostar com aquela rotina. Então, quando acaba a pesquisa, eles podem migrar para o nosso projeto, que a gente chama projeto de extensão. E nesse projeto, diferente da pesquisa, a gente não mede, a gente não pesa, a gente não incomoda. Até um dia, uma mãe chegou... É claro que na pesquisa a gente já verificou, além de melhorar a autoestima, a gente melhorou, além de melhorar a percepção corporal, a gente já verificou cientificamente que diminui o percentual de gordura, que aumenta o interesse pela prática, que melhora as relações sociais com a família, com os colegas, que diminui a agressividade, uma série de trabalhos que a gente conseguiu fazer. Mas lá no projeto de extensão, ela joga. E um dia uma mãe me questionou, quando é que você vai pesar o meu filho?
eu falei assim, nós não vamos pesá-lo. E medir dobra cutânea, você não vai fazer isso? Não. Então, para que meu filho está vindo aqui se não é para emagrecer? E a resposta é, pensei e falei, para o seu filho ser feliz. Porque se ele encontrar prazer em fazer aquilo, provavelmente ele vai estar mais fortalecido para mudar alguns hábitos, para sair daquele círculo vicioso, sabe? Que é muito complicado. Mudança de hábito é muito complicado. Muito Cris. complicado. É muito complicado. Tem um ditado japonês que diz, se você vai plantar arroz, planeja para 1 ano. Se você vai plantar árvores, planeja para 10 anos. Se você vai educar alguém, planeja para 100 anos. E eu digo que mudar o estilo de vida é tão complicado quanto. Então, você tem que ir numa abordagem que procure deixar a pessoa com um vínculo com você. Você não quer o mal dela, você não quer maltratá-la. Você quer simplesmente que ela passe a fazer as coisas com prazer. E, o gordinho gosta de fazer atividade física. Dê a chance para ele que você vai se surpreender. Sensacional. E, sabe, eu falei com a doutora Fernanda, ela que é endócrino aqui, e eu falei que a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado muito, né? Mas, na verdade, a medicina evoluiu muito, porque a obesidade só aumentou, né? Sim, a obesidade hoje é uma pandemia. É uma pandemia. E a gente vê isso pelo fato, as telas, a facilidade que as pessoas têm, elas pedem comida com 2, 3 movimentos, conseguem pedir comida, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é difícil, exatamente isso que você falou, a pessoa entra nesse ciclo, ela sair e querer socializar. Porque ela já é gordinha, ela não vai conseguir fazer esporte, ela não vai conseguir fazer outra coisa, e aí ela entra naquele mundinho dela, né? Exatamente. A tendência da gente é se fechar, se proteger, né, Cris? Ninguém gosta de ficar vulnerável. Não precisa ser gordinho para fazer isso, né? Se você está num ambiente hostil a você vai se fechar. Então, Exato. É nada mais do que natural do que as pessoas se fecharem. Isso não vai ser diferente com a criança. E a obesidade hoje está muito ligada com o nosso estilo de vida, né? A gente abre o portão com controle, a gente pega elevador, não pega escada, a gente usa cadeira de rodinha para ficar se empurrando para um lado e para o outro. E a gente tem esse acesso a produto processado que a correria do dia a dia impede que as pessoas, de repente, possam se dedicar a fazer uma alimentação mais saudável. Você chega cansado em casa, tem que pensar em jantar, a molecada chegando da escola, assim como você e o companheiro, a companheira chegando em casa, todo mundo cansado, todo mundo exausto, o que vamos fazer? Pede uma pizza. É muito... Não que seja um pecado, sabe, Cris? Eu não sou assim radical com relação à alimentação. Você tem lá o seu momento que você pode, mas o problema é que isso está sendo rotina, né? E isso é mal, porque má alimentação, pouco repouso ou mau repouso e falta de programa de exercício físico provoca, dentre outros males, a obesidade. As escolas, a gente não estou falando agora da USP, mas eu vejo assim, né? Eu tenho 49 anos. E na minha época na escola, existia aqueles torneios escolares, a gente jogava no Sul, a gente jogava muito handball, basquete, vôlei, futebol, isso tinha sempre, atividade física. Não existia muito essa situação de você não fazer atividade física na escola, né? Não sei, aqui acredito que também era assim. Mas tinha a rivalidade de uma época do ano que tinha os torneios entre escolas. Sim. Isso era muito forte. Sim. E hoje eu não vejo mais isso, né? Está se perdendo um pouco essa cultura, sabe? E os motivos são diferentes que afastam. Eu analiso que nas classes sociais com menor poder aquisitivo, falta espaço hoje, viu, Cris? Falta, né? Falta uma política pública que dê acesso à prática de exercícios físicos. E nas classes sociais com maior poder aquisitivo, se tem a falsa impressão de quanto mais eu lotar a agenda do meu filho, do meu adolescente, maior a chance de sucesso na vida profissional. Vejo isso também. E a agenda de uma criança, eu não estou nem falando de um adolescente, ela chega a impressionar se eu comparar com uma agenda de um CEO.
E a criança, principalmente, ela precisa de ócio. Ela precisa de tempo para ela, sabe? Uma criança precisa brincar, porque o brincar com a criança é o principal estímulo para a criatividade. E olha só, vale ouro hoje muito mais um funcionário criativo toda a vida. porque a formação você dá. Exato. A formação você dá. E uma criança que não brinca é uma criança que não estimula a criatividade. Uma criança que não se imagina a princesa do gelo, que não se imagina um super-herói, é uma criança que, infelizmente, ela não vai ter tanta criatividade quanto aquela que tem essa oportunidade. E é o ócio, é o tempo livre que permite isso. Então, para de tratar a sua criança como um mini CEO e dentro da agenda dê um tempo para ele brincar. É fundamental isso. Eu vejo muito isso. A agenda lotada e ela não faz mais. Já sai de casa de manhã, agenda lotada o dia inteiro, já chega e assim segue essa rotina. Muito bom. E no nosso tempo não era assim, né? A gente tinha muito tempo. E eu conversei com o Elinho de Franca, ele falou disso sobre a política de esporte de base, de escola, que faz muita falta hoje na formação de atletas, né? Faz falta, muito. Qualquer país independente, qualquer potência olímpica, independente se é o governo que custeia, como é o caso da China, ou os Estados Unidos, que basicamente é patrocínio, o governo não se envolve, esses dois modelos completamente extremos de patrocínio tem consenso em que o sucesso só virá se investir na base. Então, a gente tem medalha olímpica apesar de tudo ou apesar de nada. É verdade. Eu conversei também com o pessoal do judô, que eu gosto muito, que eu acho que o judô é fantástico, né? Fantástico. E eles falaram o tanto de atletas hoje que estão em programas sociais aí, né? Que conseguiram. Sim. Sim, é uma ascensão muito importante, sabe? E que você falou do judô, artes marciais, sabe? Não é no geral, sim. Exatamente porque da disciplina. Quando você chega, você não pode jogar o seu chinelo do lado do tatame. Tem um lugar para colocar. E isso é importante para a criança. Eu fui no projeto do judô e eu saí de lá emocionado, assim, arrepiado de ver aquelas crianças muda lá. Muda destino. É uma coisa impressionante. Então, assim, o esporte salva vidas? Salva vidas. Salva vidas. Eu vejo muito sobre isso. Muita gente, assim. Teve uma menina também que veio falar aqui comigo que ela falou que o esporte salvou a vida dela. Que mudou. Então é muito legal isso. Cris, o esporte ele tem que começar a ser encarado como uma das principais ferramentas de educação, sabe? E de promoção de saúde. É verdade. Entendeu? Promoção de saúde. As pessoas precisavam entender isso. Mas para isso a gente precisa melhorar de uma forma geral, independente de ideologia partidária, políticas públicas que dê acesso à população para se exercitar. A gente treina aqui uma crítica, mas a gente treina aqui na Cava de quarta-feira aqui, a pista tá detonada ali, né? Isso dá dó. E eu vejo tanto de gente ali treinando, né? E o fato de isso é positivo da rede social, de as pessoas verem, o Cris tá treinando lá, tá treinando não sei o quê. E quando a gente faz uma reunião, vem um funcionário levantar a mão. Ei, o ano que vem eu vou correr a maratona também. Eu vou treinar com você. E isso já me deixa feliz. Eu falo, fiz o papel. A ideia do podcast aqui sempre foi essa. Levar de uma linguagem de uma forma fácil, se a gente puder atingir uma pessoa e a pessoa repensar a vida dela, melhorar o hábito dela, tá valendo demais. Então, quando eu recebo uma mensagem, alguém fala assim, nossa, que legal, ou utilizei isso, ou foi legal por isso, valeu demais a ideia, né? Não é isso aí? É por aí, sabe? É aquela frase, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, quanto mais a gente conseguir convencer, e é claro que é uma abordagem que não pode ser chata, mas uma abordagem de convencimento. De convencimento, exatamente isso aí. Agora, falando um pouquinho assim, as pessoas que já estão numa idade, não fizeram atividade física, né? E eu vejo que existe essa preocupação hoje com a saúde. Mas elas não têm uma dificuldade para fazer isso. Eu não consigo fazer atividade física, eu queria uma dica para mim fazer atividade física. Um desses encontros que a gente teve com o pessoal da fábrica, durante a semana da CIPAT, agora na última, a gente fez uma pesquisa
Eu também gosto muito de pesquisa. Fiz um formulário e antes de soltar para o café, a gente disse, vamos liberar só depois que responder o formulário. Certo. É uma estratégia. E funciona. E várias questões eram abertas. E muita gente pediu. Eu quero mais orientações sobre atividade física. O que você pode falar para essas pessoas hoje? Já estão em casa, já construíram uma família, já passaram dos 20 anos, às vezes dos 40 anos. Como que começa? Eu queria dizer para você aí que está nos acompanhando que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, Cris, sabe? Você vai colher os frutos mesmo se você começou depois dos 50, depois dos 60. O fundamental é você, primeiro, respeitar os seus limites. Ninguém tem que começar e virar atleta, não. Exato. Mas algo que, primeiro, te tire de casa com prazer. Isso é fundamental. Qual que é o melhor esporte? Qual que é o melhor exercício para fazer? Aquele que te tira de casa com prazer. Isso é fundamental. E segundo, que respeite a sua individualidade. A gente tem um termo na área chamado individualidade biológica. Se você gosta de dançar, vai dançar. Se você gosta de nadar, vai nadar. Se você gosta de pedalar, vai pedalar. Mas olha, não tente resolver um problema que se arrasta há 5, 10, 15, 20 anos na primeira semana. Não vai. Lembra que de grão em grão a galinha enche o papo. Então se respeite seus limites. Essa história que tem que doer para ter feito, para ter provocado. Não, isso não. Você tem que terminar inteiro, você tem que terminar para que, se você for fazer 3 dias na semana, você seja capaz de fazer os 3 dias. Que a dor não te impeça. Claro que tem parâmetros muito mais precisos, mas essas questões, quando caminhar, se puder falar enquanto caminha, está numa intensidade legal. A dor não pode te impedir de ir no outro dia. E você tem que fazer de forma prazerosa. E esse, para mim, é o caminho de você mudar o teu estilo de vida, sair desse sofá e ver como a tua vida pode melhorar depois que você adotar um estilo de vida ativo. Muito bom, é sensacional. Eu vejo isso, eu já dei o exemplo no último episódio, eu vou falar aqui de novo, e a gente conversou, que é a da Dona Maria, que trabalha lá em casa, que viu isso e começou a fazer ginástica 2 vezes por semana à noite no bairro dela. Ela falou, Cris, e agora até dormindo melhor eu estou. Com certeza. Por que ela está dormindo melhor? Ela dorme melhor porque a gente, Cris, eu vou fazer uma outra comparação. Não, aquela foi sensacional. Eu vou fazer uma outra comparação. Quando eu comecei a namorar minha esposa, ela tinha um boxer, um cachorro, sabe? Sim, sei. O cachorro ficava ali no quintal da casa dela e às vezes eu estava lá dentro e ficava olhando o cachorro. Passava alguém na rua e provocava o cachorro, ele levantava, latia, sabe? Descarregava toda a raiva dele e voltava a dormir, tá? Ele era capaz de colocar toda aquela raiva dele para fora. A gente passa o dia inteiro, Cris, eu te falar é fisiológico, não é só sensação, não. A gente passa o dia inteiro engolindo sapo. Seja no trânsito, seja no trabalho, seja aquele teu colega de trabalho que não está num dia legal, te respondeu atravessado, o teu chefe que não te respeita, o trânsito das pessoas que não respeitam nem um sinal vermelho. Você só vem, sabe, carregando de coisa ruim. Só aumentando o teu fardo. Exatamente. Você não é aquele cachorro que tem a chance de sair latindo. É verdade. Porque muito provavelmente você vai ser processado se você fizer isso. Então, sabe o que você tem que fazer? Você tem que caminhar, você tem que nadar, para você gastar esse cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio que te põe numa situação de alerta, que você sempre vive com um arco e flecha esticado. Então, se alguém te faz alguma coisa, você solta. Então, é o exercício físico que vai poder, sabe, diminuir os teus níveis de cortisol, teus níveis de adrenalina, vai te baixar. Tem uma frase que o meu orientador falava que é muito interessante. Ele falava assim, Hugo, já matei muita gente correndo. Boa, verdade. Você sai de uma reunião... Vai correr. Sai de uma reunião,
extremamente estressado, É porque isso aí. faltou bom senso, faltou coletividade, espírito de equipe, você está frustrado, você está com vontade de pegar alguém pelos colarinhos, faz a sua caminhada, faz a sua corrida. É verdade. Depois de um tempo, você libera neurotransmissores excitatórios que te dão uma sensação de bem-estar. E você fala, ó, quer saber? Deixa pra lá, vai. E você vai dormir melhor, Cris. É químico isso. Isso é sensacional. Então, é fundamental. E aí, as atividades que possam te fazer isso, né? E eu vou dizer o seguinte, aí, se você tiver muito pé da vida, até aquela bicicleta que eu falei com luz de boate, que você grita, vai fazer você dormir bem nessa situação. Eu vou contar uma outra situação aqui que antes de eu fazer essa prova da meia maratona, eu tive e foi isso que também levou eu a fazer. Eu tive um burnout. 2 vezes, 2 crises de ansiedade. Nunca tinha tido essa crise. Tive uma vez, depois disso, lembro de uma vez que eu passei mal de ansiedade. E eu fui na minha endócrina e ela falou, como que tá a tua atividade física? E ela já fez várias maratonas, enfim. Agora ela gosta de fazer aquelas provas de corrida com trilha, sabe? Sim. São super bacanas. Essa ainda não olhei pra elas. Quem sabe um dia. E aí ela falou, Cris, você tá fazendo tudo errado. Você tá fazendo muita musculação e você não tá fazendo cardio. Você precisa aumentar o teu cardio. Volta pra correr 3 vezes. Mas tenho condromalase, minha panturrilha. Vai correr. Vai descarregar isso aí. Depois você fala comigo. E foi dito e feito. É isso aí. A grande função do trabalho que a gente chama aeróbio, de média, de fraca, moderada intensidade, que tem uma duração maior. Não que a musculação seja ruim, mas ela tem outros objetivos. Inclusive, te dá fortalecimento muscular para você poder enfrentar o que você enfrenta. Mas vai ser, sim, o aeróbio que vai dar essa sensação de... Deixa eu perguntar uma coisa aqui, ver se pode me ajudar. Quando a gente começa a treinar um pouquinho nesse ciclo, e aí vai para os meus amigos corredores, eu vejo que durante o ciclo de treino, sempre tem um dia da semana que a gente faz os treinos mais longos. E esses treinos mais longos sempre são num ritmo mais alto, um pace maior, né? Digamos assim, para as pessoas não entendem, eu faço um tempo maior por quilômetro, né? E aí, chega na prova, a gente não faz naquele tempo, a gente faz um tempo muito menor. E eu vi algumas pessoas falando que esses treinos mais longos, nesse pace maior, é que vão te dar esse ritmo melhor no dia da prova. É isso? Sim, é um estímulo, tem vários tipos de estímulos, né? E esse estímulo, de uma forma geral, ele melhora o ritmo de prova, né? Na natação, a gente tem uma outra expressão que é o broken, né? Que é a corrida que seria quebrada, né? Mas cada treino que você faz, Cris, é uma peça de um quebra-cabeça. Se faltar um treino, você não vai conseguir montar o teu quadro, entendeu? Então, são vários estímulos, diferentes estímulos, para esvaziar a caixa d'água. Olha só. É mais ou menos, não é só um apertão, tem apertões diferentes. E o rodar que você está falando, o rodar é sair para correr, fazer volume, é um tipo de estímulo interessante para criar esse ritmo de prova. Dentre outras coisas, tá? Assim como o treino intervalado, assim como o treino de musculação para melhorar a tua força, todos eles são peças de um quebra-cabeça que o final vai poder te dar a alegria do sucesso de terminar uma meia maratona ou uma maratona. Que é uma realização. É uma realização. É mais do que fazer a prova. É um sentimento de realização, que só quem experimenta sabe, e também não é só psicológico, porque você tem uma enxurrada de neurotransmissores, dopamina, serotonina, tudo que traz prazer quando você come um chocolate. Exatamente. É isso aí, exatamente. Não seja ser um quick wins, né? Não é uma vitória rápida, porque ela é demorada, mas a sensação assim é única. E a minha esposa falou que eu estou muito feliz, no dia da prova ela falou, eu estou muito feliz por você. Por você ter realizado isso. Então, as pessoas que estão em volta também convivem, né? Quem gosta de você se realiza junto. Então, é muito legal. Professor Hugo, sensacional. A gente podia ficar falando aqui muito tempo ainda, né? Tá bom a conversa. Tá ótimo.
Queria que desse um recado pro pessoal, os atletas que cuidam do sono, que tem dificuldade. A gente também fez uma pesquisa lá atrás com o Rafael Falsarella. Eu vi que muitas das pessoas têm um sono picado durante a noite. Acordo, principalmente os homens. Eles respondem: eu acordo várias vezes durante a noite. Se tem alguma coisa que pode ajudar eles a ter um sono melhor, né? E ter um sono aí. Olha, o que eu posso dizer, Cris, que é ele distribuir melhor as atividades ao longo do dia, é fundamental. Eu tive um orientador em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que quando eu dizia que não estava dando tempo, ele me falava uma coisa que me deixava louco da vida. Ele falou assim: Hugo, o dia tem 24 horas. Você divide em 3 de 8. Tá. 8 horas para dormir, 8 horas, no teu caso, para estudar, e ainda sobre 8 horas para você fazer o que você quiser. quiser da vida. Eu falei, mas onde está essas 8 horas? Não sobra, tá? Mas é isso. Hoje, por exemplo, para o atleta, as redes sociais são fundamentais para ele ser visível e, com isso, por exemplo, conseguir melhores patrocínios. Então, tem uma função importante as redes sociais na vida de um atleta. Mas se ele não souber lidar com o encargo das redes sociais, se ele não souber lidar com a carga de treinamento, se ele não souber lidar com o aspecto nutricional e com o repouso que tem a ver com um bom sono, ele não vai ter sucesso. Se ele não tiver equilíbrio nessas áreas, ele não vai ter sucesso. E é a mesma coisa, é a mesma comparação que a gente pode colocar na vida de um adolescente que não é atleta, que está estudando, que está fazendo aqueles provões simulados no final de semana. Ele tem que cuidar o sono, ele tem que cuidar um tempo para fazer exercício físico. É um pensamento, Cris, e cuida isso, equivocado dos pais, achando que porque o filho não está indo bem na escola, tem que parar de fazer exercício físico. Isso não dá certo. Você conversar com o adolescente não dá certo. Quando você tira um adolescente de uma atividade para fazer outra, você está ensinando ele que ele não é capaz de fazer várias atividades ao longo do dia. Você tem que ensinar o seu filho a se planejar. Então, ele tem que ter o tempo para o exercício, o tempo para o lazer, o tempo para ouvir música, para ir ao cinema, o tempo para ir estudar, o tempo para ficar no celular e o tempo para dormir bem. Se ele não tiver esse equilíbrio, ele vai entrar num círculo que não é virtuoso. É um círculo que vai levar para um abismo que muitas vezes precisa de profissional para ajudar a sair desse abismo. Legal. Eu falei aqui com a doutora Tabata, que é médica pediatra da USP, e ela falou também muito sobre isso. Os adolescentes chegam na época de vestibular, param de fazer tudo, mal dormem, e aí não conseguem fazer as provas, entram nesse estresse, nessa rotina e nesse ciclo, e não conseguem dar conta. E aí ela vai atender, ela vai ver exatamente essa situação. É um ciclo muito perigoso. E o pior ainda, e a gente não quer dar essa dica, é começar a tomar remédios estimulantes para aguentar esse ritmo. Isso é muito complicado. O ano passado, a gente fez um trabalho junto com a Associação Brasileira de Sono, porque eu entrevistei algumas pessoas que fazem parte. Eles têm, em março, a Semana Mundial do Sono, eles fizeram um trabalho aqui. E a gente entrou nesse ponto desses remédios indutores do sono. E, enfim, é terrível. Terrível isso aí. Professor Hugo, agradecer demais o senhor aí pela presença. Espero aí que tenha gostado do nosso bate-papo. Foi um prazer estar aqui com vocês, Cris. E quero fazer já um pedido aqui, se a gente pode ir lá, quando tiver o projeto, conhecer, com certeza. Mais divulgar, porque com certeza isso é muito rico, isso aí vai ajudar muita gente. E esse é um papel que a gente faz aqui, esse podcast é patrocinado pela Passalaco Indústria, que é uma ideia de levar essa comunicação para a população. Perfeito. O fim aqui é total isso, e o nosso bate-papo foi simples, agradável, quando a gente viu, já passou 1 hora aí, tá bom? E é louvável esse objetivo, sabe, Cris? A gente está precisando das pessoas fazerem a sua parte.
Às vezes a gente fica num país esperando muito que venha de cima. É fazer a nossa parte. Eu gosto muito daquilo, pense global, haja local. É isso aí, muito bom, muito bom. Foi um prazer, eu agradeço. Quer mandar um recado pro pessoal aí? Fica à vontade aí. É dizer que mudar o estilo de vida não é fácil. Envolve persistência, disciplina, mas o resultado é maravilhoso. As pessoas têm muita dificuldade na ciência de provar que a atividade física aumenta a longevidade. Mas eu tenho certeza que a atividade física, o exercício físico feito regularmente, dá mais vida aos anos que nos restam. Isso aí, muito bom, sensacional. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Dormir Faz Bem. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e aguardem até o próximo.